Olá, pessoal. Olá. Bem-vindos ao podcast Fala Mais GESP. Meu nome é Paulo e hoje estou aqui recebendo os alunos da Escola Francisco Castilho. Nós estaremos aqui com os alunos, com a aluna Isabelle, conhecida como Pipoca. Prazer. Paulo. Prazer. Nome bonito. Túlio. Prazer. E também nós teremos aí o auxílio da nossa entrevistadora, Bianca. Oi, gente. Além do professor Marquinho. Olá, bom dia. Vale ressaltar que esse podcast, galerinha, é um podcast destinado a falar um pouquinho das vivências, da experiência do GESP, os Jogos Escolares do Estado de São Paulo, tanto na fase de diretoria de ensino, quanto na fase do InterDE, assim como na fase estadual, que é o objetivo de todos que disputam o GESP nas suas fases iniciais. Então vocês vão falar um pouquinho das experiências, dos momentos que viveram durante a preparação até o encerramento dos jogos. Esse é o objetivo principal desse podcast, tá bem? Antes de iniciarmos propriamente dito o podcast, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, tá? Gostaríamos aí de agradecer o espaço que nos foi disponibilizado da Fundação Educandário. Quero agradecer também o Marcos Awad, que é o presidente da Fundação, assim como o diretor-geral Fabiano Gonçalves, a diretora pedagógica Vera Lavagnini e a nossa dirigente regional Marcela Leixo da Silva Zaparoli. Além do que, gostaríamos de deixar também nossos agradecimentos aí ao professor Gabriel Ferreira, que também faz parte aí da equipe do Educandário e estará nos auxiliando ao longo da gravação desse podcast. Certo? Bom, antes de iniciar propriamente dito os assuntos referentes ao podcast, a trajetória do atleta é muito importante para nós conhecermos. Então eu gostaria de ouvir de cada um de vocês aí um pouquinho de como a modalidade que cada um pratica, e aqui nós temos uma pluralidade muito grande de modalidades, então eu gostaria que você falasse sobre a sua modalidade e como ela surgiu na sua vida, como que você passou a ser praticante dessa modalidade. Sempre teve presente na minha vida, né? Desde criança, sempre brincando de bola na rua e tal. Isso só reforçou na escola, com a ajuda do Marquinhos, de construir o time, da gente ir para o GESP. Foi muito importante. Então, sempre esteve presente na minha vida o esporte. Eu pratico tênis de mesa e começou na escola, em 2017, que foi quando eu entrei, porque lá sempre teve a mesa. E aí começou como uma brincadeira, a gente jogava ping-pong e acabou ficando algo sério, tênis de mesa. A minha vida esportiva foi bem difícil, porque eu já fiz muitas modalidades, né? Natação, futebol, depois eu fui pro basquete. Nesse meio tempo eu saí do basquete, que não estava me adaptando, e joguei um pouco de handball por um tempo. Só que parou os treinos e eu percebi que não era aquilo que eu gostaria, e abri um projeto na minha cidade, feito pelo nosso treinador atual, né, o Gullit, que foi o voleibol, assim, né? Eu sempre gostei de vôlei, sempre gostei de assistir o vôlei, só que não tinha outros treinos na minha cidade, não tinha treino de vôlei. Aí comecei a jogar, gostei, e hoje eu jogo profissionalmente vôlei lá pela minha cidade, apresentando Cravinhos. Bom, pra mim, eu já joguei basquete por um tempo, e surgiu a oportunidade esse ano, que o professor Marcos, ele falou que ia abrir um time de handball para disputar as fases estaduais, e ele falou que talvez eu me adaptaria por já ter essa noção com basquete, e foi uma experiência muito legal. Muito bacana. E além de saber a trajetória de vocês, de como a modalidade pela qual vocês representam a diretoria de ensino no GESP surgiu na vida de vocês, também é bacana saber como o GESP, como vocês conheceram o GESP, como surgiu na vida de vocês o GESP. Eu conheci o GESP foi dentro da escola. Quando eu cheguei lá, eu não fazia ideia do que era, e eu nem tive interesse de saber, porque eu nunca fui desse mundo competitivo, dessa área. Mas aí, com o tempo, conforme fomos jogando, o Marquinhos apresentou pra gente esse projeto, essa competição.
E foi aí onde a gente se interessou. Foi uma coisa nova, uma experiência nova que entrou na minha vida. Eu também não conhecia, nunca tinha escutado falar lá na escola. Entrei no meio da pandemia também, então não era muito falado. Mas depois o Marquinhos foi juntando o time, explicou pra gente tudo certinho o que era. A gente ficou com aquela curiosidade de saber como é a experiência. E fomos jogar, é uma experiência única, maravilhosa. Eu venho de uma escola municipal onde não tem essa vivência de esporte, e quando eu entrei lá na PEI em 2020, na pandemia, todo mundo falava sobre o GESP, a gente vai treinar pro GESP, nossa, não vejo a hora de chegar ao GESP, e eu ficava tipo, isso aí deve ser tipo uma interclasse assim das escolas, uma coisa normal, uma coisa simples. Até que em 2022, né, esse ano, o Marquinhos me chamou para poder participar do GESP de handball. E eu vi o quão interessante é isso, então foi bem legal. Pra mim, desde que eu entrei na escola em 2018, na minha antiga escola não tinha, então, enfim, aí a gente já sabia que disputava mais o atletismo, os saltos em altura, distância, também o futsal, mas até então eu nunca tinha participado, até o Marquinho trazer essa oportunidade pra gente. Também é interessante saber aí do professor, como é que o GESP entrou aí na sua vida propriamente dita. O GESP já faz alguns anos que entrou na minha vida, né? Desde 2008 eu venho disputando os jogos escolares, né? Nas outras escolas que passei, sempre montando turmas de ACD, turmas de treinamento. Comecei com voleibol, futsal masculino, depois dei continuidade com futsal, cheguei no Francisco Castilho em 2014. Até então ainda não tinha uma estrutura para estar participando. A partir de 2016, eu passei a inscrever a escola nos jogos escolares, né? Tipo um projeto piloto ali através das eletivas, que eu montei uma eletiva de treinamento, né? E de 2016 para cá não parei mais. Comecei somente com uma modalidade. Esse ano de 2022 eu quis inovar, mostrar que não existe só o futsal, né? Quis montar o handball para eles terem conhecimento também da modalidade. Tivemos êxito aí tanto no masculino como no feminino e representamos aí, classificamos diversas modalidades para a fase final do estado. Então o GESP na minha vida já tem aí alguns anos. Bom, agora que a gente já conhece o GESP, como que foi essa preparação para ele em si? A rotina de treinos, o comprometimento dos alunos em treinar, em ir até a escola, talvez nos horários de almoço, como era o meu caso. Como que foi, Pipoca? A gente começou treinando no horário de almoço mesmo, que o Marquinhos sempre estava ali para auxiliar, treinar a gente. E depois a gente tirava um tempo, depois da escola, mesmo lá na quadra mesmo da escola, a gente treinando e tal. Tem algumas meninas também que treinam fora da escola, nos outros dias da semana. Então a gente sempre estava tirando um tempo, esse preparamento para o GESP mesmo. No tênis de mesa foi muito difícil, porque apesar da gente ter os almoços, a mesa sempre disponível, o tênis de mesa é um esporte que exige muito fundamento, o detalhe conta muito. Então a gente não tinha esse fundamento. Então a gente sofreu muito desde o primeiro jogo para conseguir ganhar. Só que a nossa sorte foi que depois de passarmos da fase de Ribeirão, o Marquinhos conseguiu pra gente um treino lá aqui em Ribeirão com um técnico profissional. Tivemos 3 dias de treino de alto rendimento. E isso fez a gente evoluir de uma forma muito grande, que ajudou muito para nossa colocação. Na questão do handball, eu acho que assim, foi bem difícil chamar as pessoas para poder participar. Porque o handball, eu acho que ela, por exemplo, na escola, não mais hoje, né, depois que eles viram que a gente conseguiu alcançar algum lugar no GESP, mas assim, é um esporte lá que não é muito falado,
não é assim tão jogada, não é popular. Só que a gente conseguiu, né? Os únicos que jogavam lá era eu e o Pilon, que ele não pôde jogar por causa da idade. Aí a gente reuniu uma turminha assim, falando, vamos tentar? Vamos. Aí todo mundo foi na hora do almoço, aí a gente treinava na hora do almoço, às vezes nos horários da tarde, e eu acho que houve muito uma cumplicidade enquanto a isso, porque o Pilon, tipo, ele dispôs alguns horários que ele tinha livre e para ir lá e treinar, sendo que ele não ia jogar. Eu também, algumas vezes, eu fui, peguei, ajudei a treinar. E do Marquinhos também, por, sei lá, no horário dele ir embora para casa, ele pegou e ficou na escola ainda à tarde para ajudar a gente. Enfim, aí isso foi bem legal, achei. Eu acho que até o comprometimento dos alunos, porque era um esporte praticamente desconhecido pela gente. E a gente pegou desde os fundamentos, as regras e o que era, né? Porque a gente não sabia. E acho que isso foi muito importante. Marquinho, mas como que foi para você? Essa parte de chamar as pessoas, de convencer talvez as pessoas a participar? O difícil que em relação ao handball, por eles não conhecerem, tive uma dificuldade um pouco maior. Porque se eu falo que vou montar uma turma de futsal, enche, né? Lota. Tênis de mesa, a mesma coisa. Pro handball tive uma dificuldade maior, mas talvez ali aqueles treinos no horário de almoço acaba chamando a atenção, né, de quem está de fora. E acabei conseguindo reunir, né, um grupo tanto no gênero feminino como no masculino. E o legal é que depois deu resultado, porque hoje alunos do fundamental do 6º, 7º ano vem me perguntar, professor, vai ter hand? O senhor vai continuar com um time de handball? Até mesmo nas aulas de educação física, tem aluno do 9º ano que participou, que jogou, e eles estão me cobrando em relação ao handball. Eles querem tanto na aula de educação física como nos treinos. Para mim isso daí já foi muito satisfatório, porque era o desconhecido que se tornou a ser conhecido, né? E fora a replicabilidade até mesmo no município. Hoje tive há pouco tempo em reunião com o secretário de esporte e ele se colocou em estar voltando os treinos de handball para a cidade. O tênis de mesa já está acontecendo, tá? E o futsal já acontecia, né? O basquete não precisa nem falar em relação ao basquete, que é o basquete em Cravinhos, né? Então, hoje está mais fácil, tá atraindo os alunos para o treino do hand, mas no começo, principalmente em relação ao handball, foi suado. No começo, uma das coisas acho que complicada, que vale até ressaltar, que o Marquinho falou, foi as regras, porque dentro ali do nosso time tinha, tipo, por exemplo, jogadores de basquete, futsal, então assim, foi bem difícil, e eles ficavam, handball é um futebol com a mão, mas tipo assim, as regras são totalmente diferentes, enfim, foi bem difícil também as regras para poder ensinar e colocar em prática. Bacana, e aproveitando a sua fala, Túlio, você disse que tinham pessoas de várias modalidades ali para poder praticar o handball, uma outra modalidade, uma modalidade desconhecida por todos. Às vezes você tinha conhecimento daquele aluno que estava ali, porque faz parte da mesma escola, mas você não tinha uma afinidade tão grande por esse aluno. Como que o GESP, de uma maneira geral, proporcionou para vocês o conhecimento, a integração entre alunos, a afinidade pelos amigos que hoje talvez você tenha feito aí no GESP? Então, o handball, como muitos outros esportes, assim, é muito coletivo. Então, todos têm que ter, tipo, como é que eu posso dizer? Entrosamento. Um entrosamento, né? Entre todos. Mas em questão do dentro de quadra, foi bem legal. E fora, tipo, depois que saí de quadra, muita gente ficava quieta e tal. Só que no alojamento, por exemplo, todo mundo começou a brincar, começou a ver, aí falava sobre o time, aí comentava lances do jogo e acabou fazendo muita amizade, assim. Acabou até revelando muitas pessoas lá que, assim, às vezes não fazia nada, né, tipo, de esporte, assim, e, pô, assim, jogou bem pra caramba. Teve até um que quebrou o pé. Você vê como foi, assim, sei lá, como foi legal a parte de competitividade.
No tênis de mesa não tivemos essa dificuldade, porque todos do time eram da minha turma, todos do segundo ano. Então já éramos todos tipo próximos, assim. Mas alguns eu não tinha contato, alguns do time eu conhecia há 12, 13 anos já. Só que a gente jogando junto, no mesmo time, no mesmo quarto, por mais de uma semana, fez a gente ficar muito mais unido, muito mais amigos. Então foi muito bom pra gente. A união que faz ali, as amizades que a gente faz. Tem até uma pessoa da minha sala que a gente não conversava assim, mas só de ficar no mesmo quarto durante uma semana, ter aquele contato, sempre estar conversando ali, a gente fez ter uma amizade muito, muito boa, no alojamento mesmo, pessoas diferentes, a gente fez uma amizade ali incrível. No nosso time de handball, eu acho que, assim, foi bem legal a parte de, por exemplo, às vezes uma pessoa erra e não cobrar, sem xingamento, assim, sabe? Foi muito, assim, um ajudando o outro. Foi bem unido isso, essa parte. Até na parte dos treinamentos. E acho que por ser séries diferentes, a gente acabou se unindo muito mais, até na escola com os professores também, sim, o Marquinho, a Joyce foi com a gente. E acho que essa cumplicidade acabou ajudando a gente até nessa fase, nessa ansiedade que gera no pré-jogo. Acho que ajudou bastante um ajudar o outro, não ficar, relaxar, sabe? Por exemplo, começou a chorar, não desanima não, vamos lá, dá pra recuperar. Acho que isso foi bem interessante. Não. Vamos entrar no tópico do emocional. Bianca, você tem alguma pergunta para fazer em relação ao emocional? Túlio, como que foi para você descobrir que não ia poder jogar com óculos? Abala um pouco o emocional da gente, né? Essa parte foi bem, assim, na hora eu fiquei até meio desesperado, porque consigo enxergar, mas, assim, não é toda aquela... Enfim, né? Foi bem desesperador isso. Mas em questão de jogo mesmo, eu fiquei bem tranquilo por eu já vivenciar isso. Só que algumas pessoas do meu time que, assim, não vivenciaram isso, ficaram nervosas. Aí entrou a cumplicidade, que, tipo, um ajudou o outro, colocou pra cima, aumentou a autoestima e tal. Mas em questão, assim, do óculos foi bem complicado. Eu falo porque eu também senti, nossa, eu chorei demais, assim, porque foi realmente um baque, a gente não conhecia essas regras que não ia poder usar. Então acabou abalando muito, mas a gente até criou um grito de guerra. Ficou, vamos, xexê. Vocês pensaram assim, eram 6, agora são 300, igual o filme, né? E para vocês, como é que era a parte da ansiedade pré-jogo, na pressão de pensar assim, poxa, eu conheço o GESP, passei a conhecê-lo, eu quero passar por todas as fases, chegar no estadual. Como que é para vocês, enquanto atletas, se preparar do ponto de vista emocional? No pré-jogo, ao longo do jogo? Para mim foi muito difícil, porque eu nunca fui da área competitiva. Sempre fiquei mais na minha, nunca gostei de esportes. Então, na primeira vez que eu fui, eu ainda lembro, eu tremi, fiquei nervoso, joguei mal, jogos que eu poderia ter ganho, eu não ganhei por conta do nervosismo. Mas, depois comecei a competir, me ajudou muito essa questão do meu psicológico. Não só dentro da competição, fora também. Como o esporte sempre esteve presente na minha vida, assim, como eu não conhecia também o GESP, antes eu achei que ia ser fácil, tal, mas é uma pegada totalmente diferente, é muito tenso, é uma coisa muito diferente do que eu já vivi. Então a ansiedade sempre estava ali, o coração a mil, mas o professor sempre estava para auxiliar, as amizades ali, então foi, né, mais ou menos. Eu acho que a palavra que resume o GESP, pelo menos para mim, é experiência. Por exemplo, eu estou no 3º ano, então essa foi a primeira e a última vez que eu vou competir pelo GESP. Então a gente foi bem mais tranquilo, porque a gente sabia que a gente estava ali para aproveitar realmente, ter essa experiência de vivenciar os jogos, e foi uma coisa muito bacana para cada um. Pra mim, assim, do handball, e tanto feminino quanto masculino, eu percebi que, por exemplo, tinha muito nervosismo
na questão assim, pô, a gente vai passar da fase regional, aí a gente vai sair pra fora, a gente vai na Praia Grande, vai na praia. Muita gente não tinha conhecido a praia e tal. E depois que a gente passou, aí começou a ansiedade de chegar o dia de ir realmente. E assim, muitos foram com foco da praia. Só que depois do primeiro jogo, que viu aquela parte da competitividade, a gente perdeu os primeiros jogos, aí começou a seriedade mesmo, entendeu? E assim, eu gostaria de fazer uma pergunta direcionada ao professor Marquinhos, que você é de uma modalidade. Enquanto professor de educação física, você fala sobre várias. Inclusive, você tem a pluralidade aí de atletas. Como é para você ter o basquete, o hand, o tênis de mesa, o atletismo, e todos eles estão na sua responsabilidade, tanto em qualquer uma das fases. Como é para você lidar com essa pluralidade? Terceiro ano, segundo, primeiro, uma modalidade tal, outra modalidade, regra. Como é para você o seu preparo para lidar com a frustração, para lidar com a parte emocional dos atletas, inclusive a sua? Não é fácil. Eu tento não transparecer para eles, né? E eu sou muito competitivo, né? Um pouquinho muito. Eles sabem disso, mas assim, eu procuro não cobrar tanto deles, né? Porque assim, eles têm que saber lidar com a derrota, com a vitória também, né? Eu não sou especialista em cada modalidade, né? Então eu falo para eles, eu vou buscar, quando eu tento apoio, que nem no handball eu tive muito apoio do Túlio e do Pilon, que jogaram o hand, então eu falava, essa parte técnica, o fundamento básico, eu domino bem, mas a parte técnica ali que vocês têm, vou precisar da ajuda de vocês, né? Diferente do futsal, onde a gente domina mais, sou mais especialista ali em relação à técnica, né? O tênis de mesa, até onde eu posso, eu ajudo. Eu tenho apoio de outros professores também, que foram atletas de tênis de mesa, que isso ajuda bastante. O tênis de mesa eu fui buscar aqui em Ribeirão com o professor Maurício, que é técnico da equipe de Ribeirão, porque às vezes eles acham que eles estão lá na escola ganhando ali de todo mundo. Falando, não é isso, a realidade não é essa, né? Tanto é que eles tiveram sucesso graças a fundamentos que eles não sabiam, né? Do alto rendimento ali, eles puderam ver o que é trabalhar a repetição. Ficar 2, 3 horas num dia ali treinando, né? Puderam viver isso. Em relação à parte da ansiedade, é difícil de controlar. Eu tento, né, controlar essa ansiedade por parte deles. No primeiro jogo do hand, sentiram bastante, né? Sentiram bastante. No segundo jogo, que foi a Mari que teve ali no comando, eu percebi que eles voltaram mais tranquilos. Acho que passou aquela primeira ansiedade do primeiro jogo. A Mari pôde também ajudá-los ali. Também eu percebi que, mesmo eles estando numa certa desvantagem, que nos meninos a gente estava com um jogador a menos, né? 2 jogadores a menos, porque um se lesionou, né? Então eles quiseram entrar em jogo. Eu reuni com eles, falei, o Túlio era o capitão, falei, nós como equipe vamos decidir. A gente já vai entrar em quadra com 2 jogadores a menos. O risco de se machucar era alto, porque é um esporte de muito contato. E eles já estavam com a cabeça bem voltada para o jogo. O Túlio e os meninos falaram, não, nós vamos para o jogo. E a Mari falou que foi um dos melhores jogos que ela viu. A perseverança deles, né? Correram, fizeram gol, teve momento de estar em 3 em quadra, tudo. Então, se viu que o psicológico ali, em relação ao primeiro jogo, a ansiedade estado que a gente fala, né? Foi superada ali. Agora, em relação à minha ansiedade, eu procuro controlar. Só que dentro de quadra, né? Se a gente nunca viu o Marquinho ansioso na quadra, a gente vê. E essa questão da Mari também, né? No jogo das meninas, no handball, ela, por ser uma atleta, né, de handball, as técnicas, mesmo a gente estando sem reserva e ter que, naqueles 40 minutos correndo,
ela dava bastante dicas do ataque, no chute, na parte de levantar o braço, não podia esquecer. Assim, eu vou aproveitar, entrar no tópico de torneio do GESP, que uma das perguntas que eu ia fazer era justamente referente à Mari. E eu gostaria assim, dentro daquela brincadeira do troca que vocês já fizeram dentro da preparação do podcast e tudo mais, vamos fazer uma atividade aqui rapidinho para dar uma descontraída. Se você fosse Túlio, a Mari agora, neste momento, e você tivesse que passar a instrução para sua equipe de handball, como que seria? Então, rapaziada, agora é o seguinte, a gente vai pra cima, levanta esses braços e vamos que vamos dar raça, vamos correr e vamos pra cima, que vai dar certo, vamos que vamos. E pra você, Bianca? Olha o gol, chuta, olha o seu tamanho, vai pra cima dela. Gente, o Marquinho, por ter vários atletas aí, várias modalidades, em alguns momentos ele precisa que a Mari, o pessoal aí da diretoria de ensino ou auxilie, né? Por isso essa brincadeira aí. E assim, teve em algum momento para vocês aquele jogo que você estava participando e que de repente você fala assim, bom, pode ser da diretoria de ensino, pode ser do InterDE, ou mesmo lá no estadual, que foi aquele jogo que te marcou, seja por algum motivo, ou mesmo pelo fato de você pensar assim, nossa, eu estava atrás, estava sendo eliminado, ficando mais distante do meu sonho, que era chegar na fase estadual, e a gente conseguiu uma reviravolta. Tem algum jogo que marcou vocês? Fala para mim um pouquinho do jogo que tenha marcado vocês dentro desse GESP. Acho que o principal foi a fase regional, porque os sonhos de todo mundo ali era passar aí para estadual, ir na praia, igual eu disse. E eu acho que foi muito o primeiro jogo. Foi assim, ninguém estava esperançoso para nada, assim, ninguém acreditava que a gente ia passar. A gente, enfim, tanto a modalidade feminina, tanto a modalidade masculina, foi assim um jogo bonito de se ver, assim, um jogo que você viu ali que todo mundo deu o seu melhor, entregou o seu máximo para tentar passar para o estadual. Então, eu acho que a fase regional foi a mais importante. Para mim, a que mais me marcou foi no estadual, um dos nossos primeiros jogos, que não estava participando, e sim um membro da equipe. E a partida é melhor de 5, ou seja, tem que ganhar 3 jogos. Nessa partida, estávamos perdendo, os outros jogos já tinham acabado, era o jogo final do time. Se a gente ganhasse, a gente passaria, senão a gente estaria fora. Tava 2-0 pro adversário do jogo. Ou seja, se ele ganhasse mais uma já era, e ele estava na vantagem também dessa terceira rodada. Só que aí, de repente, o Guto, do nosso time, virou esse jogo, ganhou os outros 2. Foi muito sofrido, mas conseguiu ganhar, e todo mundo que estava lá assistindo bateu palma para ele. Todos que estavam lá aplaudiram. E isso marcou muito. O que marcou também foi a fase estadual, foi um dos nossos primeiros jogos, de toda aquela tensão ali, a gente conseguiu ganhar vários jogos ali, foi sofrido, mas a gente conseguiu ganhar, muito bom. Só uma coisa que eu esqueci de citar, que o Paulo falou, que todo mundo bateu palma, nessa fase regional, assim, pessoas que eu nunca tinha visto, assim, comemorar, pessoas que são totalmente tímidas, assim, pularam, vibraram muito. Então, isso também marcou demais, assim, todo mundo feliz naquela emoção. Até outras escolas que estavam assistindo começou a comemorar, a torcer, foi bem bacana. E assim, dentro dessa importância, vocês possuíam essa ideia da magnitude que era representar a cidade de vocês, no caso Cravinhos, disputar uma fase de diretoria de ensino onde tem várias escolas dentro da diretoria de ensino de Ribeirão Preto, várias cidades aí que a diretoria abrange, e além disso está representando a região de vocês também. Quando vocês conheceram o GESP, vocês tinham ideia dessa magnitude, dessa dimensão? Não, pra mim era assim, como se fosse um interclasse, assim, que você pega, só vai ganhar medalha, mas depois eu descobri quão grande é essa magnitude. Eu também não tive essa noção, porque eu sou uma pessoa bem pessimista, então eu nem pensei que a gente chegaria onde chegamos.
Só que quando a gente chegou, ficamos em 8º do estado. De primeiro a gente pensou, nossa, podia ter ido melhor, fomos mal. Mas depois, olhando para trás, a gente percebeu o quão bem nós fomos. E eu acho que tudo isso serviu de reconhecimento e de incentivo para os outros alunos também. Porque se às vezes a gente pensava, não vamos para o GESP não, é só mais um jogo, de perceber tudo isso e como isso é importante, os outros alunos ficou como lição também para eles participarem nos próximos anos, para os pequenos do 6º ano também, já entrar nesse esporte, nessa vida esportiva como incentivo. Que acho que o esporte é justamente isso, né? A oportunidade de transformar através da nossa vida, através do esporte. É igual a modalidade do handball, por exemplo. Não era assim tão popular lá na escola. Agora tem gente pedindo na educação física para dar handball. Então, Exatamente. Bem legal. Isabelle, Paulo, Túlio e Bianca. Se vocês pudessem hoje, com toda essa experiência que vocês descreveram, encontrar o seu eu, cada um de vocês, na época que vocês começaram a jogar o GESP, o que você poderia falar para ele em relação a toda essa vivência, a toda essa experiência? Você acha que você poderia chegar para ele e falar assim, nossa, como você evoluiu, como você mudou a partir do momento que você conheceu o GESP, que você vivenciou esse tal desse GESP? Sim, com certeza. Eu acho que o meu eu de antes do GESP era muito menos maduro do que eu agora. Ter essa experiência, viajar sem meus pais, que foi a primeira vez, ficar eu e meus amigos, competir, estadual, toda essa pressão, fez eu amadurecer muito e mudou minha forma de ver as coisas. Esse fato de você ficar longe da família por uma semana, de você saber perder, saber ganhar, é um amadurecimento muito grande, e você vê que você se torna uma pessoa diferente, uma pessoa melhor do que você era antes, depois dos jogos. Eu falaria que, independente da modalidade e da sua capacidade física, vai para cima, que você consegue, eu falaria isso. E o que diferenciou muito também é que hoje eu sou uma pessoa mais organizada. Porque na questão da colônia, eu tinha que manter o quarto organizado, mantendo as coisas, senão vai perdendo uma coisa ali, outra aqui. Então, senão um marquinho. Isso. Então, um outro eu, e se alguém tiver a oportunidade de ir, vá. Eu acho que pra mim seria pra ter foco e acalmar o coração que vai dar certo. E a questão de, da convivência, de conhecer novas pessoas, de melhorar até o entrosamento com outras pessoas, dar oportunidade. E eu gostaria de direcionar essa pergunta também ao professor Marquinhos, que, como disse aqui anteriormente, você começou a sua vida nos Jogos Escolares do Estado de São Paulo em 2008, com turmas de treinamento, com uma modalidade de vôlei. E depois você foi passando até você chegar em 2014, dentro da sua trajetória, e começou a montar novas turmas. E o Francisco Castilho hoje é a PEI e não tem mais essa ACD. O que você poderia dizer para todo esse período Marquinho? O que você falaria para o Marquinho de 2014, se você hoje sendo um Marquinho de 2022? Hoje sou uma pessoa assim, só posso assim, realizar, né? Porque como eu vivo o esporte, eu falo, é um sonho ali, né? Tá podendo levar isso para os alunos, porque ali eu não estou para formar atletas, né? Eu estou ali para formar cidadãos. Eles se tornarem atletas, isso é consequência. O meu sonho ali é daqui a uns anos ver profissionais, né, realizados, com caráter, conquistando seus projetos de vida. Se eles vão se tornar atletas, isso é consequência. Né? Então, o meu sonho é esse, estar vendo essas crianças, esses alunos envolvidos no esporte, porque o esporte pode levá-los a muitas coisas boas. Então, a visão que eu tinha em 2014 e de hoje são sonhos se realizando, vendo essas crianças, sorriso no rosto delas, né?
é uma experiência muito assim marcante poder levá-los. É uma responsabilidade muito grande, porque eu estou ali, eu me coloco no lugar dos pais. Eu não sei, será que eu, professor Marcos, como pai, eu deixaria as minhas filhas ficarem uma semana com um professor que os pais não me conhecem 100%, então essa confiança que os pais depositam em mim também é muito gratificante. Né? E eu deixo bem claro, a gente se reúne com os pais, eu falo, ó, é como se fossem os meus filhos ali, eu cuido deles ali como se fossem as minhas filhas, né? E é um sonho meu, né? E eu espero, claro, tem a competição envolvida, eu falo, eu sou muito competitivo na hora que estamos dentro de quadra, quero ganhar, mas tem que saber lidar também com a derrota, né? Não só com a vitória. E eu ainda tenho um sonho de mostrar para eles que o GESP é muito mais que isso, e ainda tem esse objetivo que é ainda classificar uma turma para o brasileiro. Tem aí. Né? Que começar aqui na fase regional, passar pela Inter-DE, ir para o estadual, conquistar o estadual e estar representando a escola, a cidade, num brasileiro. E uma coisa que eu sempre aprendi como atleta, quando eu era atleta, é que assim, antes de eu estar representando o meu clube na época, a minha cidade, tinha eu, né? Você está representando vocês. Você está vestindo a camisa de uma agremiação, de uma cidade, mas você está indo competir também por você. Tá? Então, hoje é um sonho, já bem dizer assim, que está se realizando. Aproveitando nessa sua fala, você falou sobre a questão dos pais. Enquanto professores de treinamento, você prepara o aluno na fase de diretoria de ensino, aí beleza, classificamos, aí vai para a Inter-DE, opa, classificamos, agora tem o estadual. Poxa, o estadual não é nem em Ribeirão Preto e nem na região. É em Praia Grande, 400 quilômetros de distância, e às vezes você perde atletas por conta disso, justamente pelos pais não conhecerem o professor e tudo mais. Se vocês pudessem falar um pouquinho sobre toda a estrutura que o GESP proporciona para vocês, transporte, moradia, entretenimento, entre outros aspectos, e pudesse deixar um recado para os pais referentes a isso, como que vocês falariam para os pais deixarem ou não seus filhos participarem do GESP? Qual argumento vocês utilizariam? Eu acho que é muito organizado, tem uma estrutura muito boa. Em relação ao pousada, a alimentação é tudo, assim, excepcional. Não tenho o que reclamar. As staffs muito, muito legais, muito compreensivas. Às vezes a gente fazia bagunça? Fazia, né? Mas tudo bem. Teve um dia que a gente fez um luau, né? Foi bem legal essa interação com as outras escolas, as outras equipes. E acho que a estrutura do GESP é muito boa, muito, muito boa. Eu falaria que assim, o GESP vai amadurecer o seu filho e o seu filho vai voltar diferente, porque é uma responsabilidade assim muito grande, porque acordar bem cedinho, sozinho, o horário de almoço, o horário da janta, enfim, é uma coisa assim, em questão de segurança. Por exemplo, o Marquinhos, não tem nem o que falar, ficava em cima da gente, como se fosse um paizão lá em cima da gente e tal. Então, assim, é bem seguro, pode ir tranquilo que dá certo. E gerar oportunidades, porque tinha muitas pessoas na nossa equipe que nunca tinham ido à praia. Então, é uma oportunidade, uma experiência, uma primeira vez para essas pessoas também. Muitos pais ficam inseguros com essa coisa de fazer alguma coisa lá, aprontar, né? Mas os professores sempre estão ali, gerenciando, cuidando. Tem a parte do alojamento que é muito bom, tem o horário certinho de dormir, o almoço, a janta ali. Então, o alojamento também é muito importante e especial, né? Uma frase que eu acho que o GESP transmite assim, pra gente é: seja o melhor de você. E é isso aí.
E assim, eu fiz essa pergunta porque normalmente quando o pessoal fala de GESP ou fala do Estado em si, pensa em algo que é bagunçado, totalmente desorganizado, e esse é um preconceito que os pais trazem consigo muitas das vezes. Vai participar de um jogo estadual, vai ficar longe, é organizado pelo Estado, não tem essa organização. Túlio, para você que é atleta aí da cidade de Cravinhos, provavelmente já disputou regionais, já disputou aí os abertos e tudo mais, você acha que a estrutura do GESP como um todo, se comparada com a estrutura proporcionada pelos jogos abertos, pelos jogos regionais, é uma estrutura que é organizada, é uma estrutura que pode ser utilizada pelos atletas tranquilamente? Como que você poderia falar a diferença entre o GESP e os jogos abertos e regionais aí que você já teve contato? Assim, eu acho que a diferença é o seguinte, em questão de estrutura, assim, é muito equilibrado o GESP e os jogos regionais e até os abertos, é muito equilibrado, é tudo muito organizado, isso não tem nem o que reclamar. A única coisa que muda para mim, que mudou, é o seguinte, lá você vai encontrar vários tipos de pessoa e modalidades diferentes. Então lá você, querendo ou não, você entra em uma modalidade ou outra. Por exemplo, lá na praia, por exemplo, tinha gente jogando futebol. Pô, você ia lá, jogava uma bola com os caras, e eu não gosto muito de futebol, mas eu ia lá, jogava. Então, para mim, a principal diferença só é isso, é a questão de, assim, nos jogos regionais, assim, que, por exemplo, de voleibol, é só aquela modalidade que você vai estar vivenciando. E no GESP são uma pluralidade muito grande, assim, de modalidades. Mas em questão de importância, assim, também, claro que, assim, os jogos regionais, ele dá uns pontos para a cidade, ele dá... Então, assim, é de suma importância, mas o GESP dá uma visão para a escola e você se torna uma outra pessoa. Assim, estamos infelizmente chegando no final aí do nosso podcast. Gostaria de ficar bastante tempo aí com vocês, auxiliá-los aí em não estar na escola neste momento. Antes de chegar na pergunta derradeira, a última, eu gostaria de fazer uma pergunta anterior. Vocês, enquanto atletas, a escola como um todo, vocês percebem alguma mudança pré-GESP, pós-GESP, em vocês enquanto alunos dentro da escola e da relação da escola com vocês como um todo, alunos que lá estão, os professores, direção, coordenação? Vocês acham que vocês, dentro da resposta eu gostaria de ouvir de vocês, se vocês ajudam na evolução da escola como um todo? Na parte do incentivo muda. Antes não tinha tanto incentivo, interesse dos alunos em relação a outras modalidades, era só futsal. E esse pós-GESP, eu acho que as pessoas ficaram mais interessadas em participar, em conhecer e vivenciar isso tudo. Houve uma interclasse agora há pouco tempo e a gente tentou trazer o voleibol ali na interclasse. E, assim, não é um esporte, né, que é muito praticado lá na escola, só que muita gente gosta, assim, como um hobby. E tem muita gente agora pedindo um projeto para o Marquinhos para poder levar para o GESP o voleibol, para poder jogar na escola, ter mais essa vivência do vôlei. Então, e tanto o handball também, que não é tão popular assim, tem gente pedindo até projeto, treinamento, já para o GESP do ano que vem. Então, sim, é bem importante. Eu percebi essa mudança no tênis de mesa, porque antes, apesar de ter algumas pessoas, não era muito relevante. Era só, ali estão jogando ping-pong. Depois que nós voltamos, viram na colocação, toda a relevância do esporte, agora a gente facilmente consegue montar 2 times, tanto masculino quanto feminino. E mudou muito. Sim, na parte da saúde em si é uma outra coisa que é importante ressaltar. Você comentou que teve um atleta que fraturou o pé. 2 perguntas direcionadas para você no handball e para o professor Marquinho. Como foi para você saber que tinha um atleta que tinha acabado de fraturar um pé, que é um companheiro ali de equipe, um amigo, como lidar com isso ao longo do jogo, e como que foi o respaldo da estrutura do GESP para poder socorrer esse atleta e tomar todas as medidas necessárias aí para isso? Quando isso aconteceu, a gente ficou bem desesperado, bem preocupado até o cara quebrou o pé e tal.
pô, enfim, a gente ficou bem nervoso enquanto a gente vai ter um jogador a menos, um excelente jogador a menos, e o que a gente vai fazer? Ficou com essa preocupação. Em questão de, tipo assim, socorrer, foi engraçado a um certo ponto, porque a Mari saiu correndo, assim, desesperada com ele e tal, já foi pro hospital, o Marquinho tava lá no tênis de mesa, ligava e, enfim, vários telefonemas aí, mas em questão, assim, da saúde, por exemplo, tinha os bombeiros lá também, foi bem organizado, assim, e é isso aí. O mais difícil para mim foi ligar para a mãe. Mas, graças a Deus, teve toda a estrutura lá, a Mari acompanhou no hospital, ele voltou com a Tala. Liguei para a mãe super de boa, entendendo que ele estava no esporte, que esse risco, né, acontece, mas ali, pronto atendimento ali, super organizado, rápido. Também tive uma situação no Mirim, que o menino não se sentiu bem no alojamento, tive já uma estrutura com ambulância para estar levando até o pronto atendimento, foi medicado, então essa parte também é uma organização fora do sério. Se tiver que te atender de madrugada, tem toda a equipe lá de staff para estar atendendo, então assim, é uma organização incrível. Eu falo para eles, para quem seguir a carreira de atleta, quando chegar aí nos Jogos Abertos, num Pan-Americano, num Sul-Americano, já é um estágio para eles. Vamos dizer aí que é uma pré-Olimpíada. Só uma informação interessante a ser repassada, no Mirim nós ficamos em frente a uma colônia, que era a colônia do pessoal das ambulâncias. Então, tipo, eles têm uma colônia lá só para o pessoal das ambulâncias, tá? E agora, para finalizar, tá? Se vocês pudessem resumir o GESP, toda essa experiência que vocês tiveram, desde o conhecimento até aí vocês estarem flertando o GESP e chegar no estadual, como que vocês resumiriam o GESP em uma única palavra? As amizades. Eu não saberia dizer em uma palavra, mas eu diria que o GESP é uma coisa que vai mudar a sua forma de pensar, entendeu? Vai te amadurecer. Uma oportunidade. Acho que experiência. Para você, professor Marquinho, se você pudesse resumir o GESP em uma única palavra. Realizado. Bom, galerinha, o nosso podcast Fala Mais GESP vai chegando ao fim. Antes de finalizá-lo, eu gostaria de reforçar os agradecimentos. Gostaria de deixar o nosso agradecimento aí ao espaço que nos foi disponibilizado da Fundação Educandário. Gostaria de agradecer ao Marcos Awad, o presidente da Fundação. Também gostaria de agradecer ao diretor Fabiano Gonçalves, diretor-geral, a diretora pedagógica Vera Lavagnini e a nossa dirigente regional Marcela Leite da Silva Zaparoli. Além de reforçar os votos de agradecimentos aí ao professor Gabriel Ferreira, que também faz parte aqui da instituição do Educandário, da Fundação Educandário, e que está nos auxiliando aí nessa gravação do podcast Fala Mais GESP. Além do que, eu também gostaria de deixar o agradecimento a toda a parte da diretoria de ensino aí envolvida nesse projeto, assim como a nossa PCNP, que evoluiu, mudou para PCE, a Mariana Arantes aí, que certamente sem ela não seria possível todas essas experiências, todo esse momento vivido. Então ficam nossos votos de agradecimento aí. E espero todos vocês aí para o próximo episódio do podcast Fala Mais GESP. Muito obrigado a todos. Obrigado. Tchau.